Damos as boas-vindas a Gabriel Coimbra. O Gabriel é diretor-geral da Multissetores e reconhecido advisor no setor empresarial. O Gabriel vai abordar as alavancas de financiamento, os incentivos disponíveis para projetos de transformação digital, seguramente um tema que interessa a todos que estão a apostar na transformação digital. Força, Gabriel. Obrigado. Muito bom dia. Obrigado. Tudo bom? Bem, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui e muito obrigado à Incentia pelo convite. Eu estou aqui, se calhar, com vários chapéus, mas hoje vou estar mais centrado na Multissetor, que a Multissetor é uma empresa a qual estou hoje a dirigir, que, enfim, passou por ano passado, o fundador faleceu e a família pediu que eu ajudasse a reestruturar a empresa. E a verdade é uma empresa com mais de 20 anos, com experiência nos incentivos financeiros e fiscais, portanto, tudo que tem a ver com PRR e PT 2030, e, portanto, eu vou partilhar aqui uma visão de como é que a Multissetor tem visto as oportunidades para que as empresas possam fazer a transformação, utilizando o AI, mas também utilizando esses incentivos, quer financeiros, quer fiscais. Mas queria deixar aqui nessa apresentação, se calhar, uma mensagem principal e queria também deixar duas reflexões. E depois, para além dessas, obviamente, há aqui todo o detalhe em relação aos incentivos fiscais e financeiros, mas em relação à mensagem principal, e independentemente de todas as buzzwords e daquilo que são as tendências e as previsões que nós, e eu, aliás, tive 25 anos ligado a uma empresa de research que fazia previsões e o negócio era criar as buzzwords e as previsões sobre o desenvolvimento da tecnologia. Penso que o mais relevante para nós, como indivíduos e para as nossas organizações, e aqui utilizando aqui o nosso pai da gestão moderna, o Peter Drucker, o melhor é nós criarmos o nosso futuro, ou seja, trilharmos o nosso caminho e definirmos aquilo que queremos para as nossas organizações, e essa é a mensagem principal que eu queria vos deixar. E queria também, antes de entrar nos incentivos, falar também um pouco, e eu sei que as próximas apresentações vamos ter aqui a EY, a Microsoft e outras, que vão certamente falar muito de tecnologia, mas eu queria deixar a primeira reflexão para hoje, que é pensarmos um pouco se de facto o AI é a maior disrupção de sempre ou não que já tivemos ao nível da tecnologia, mas não só. Eu, como referi há pouco, tive mais de 25 anos ligados à indústria de research na área da tecnologia e nós vimos essa evolução das várias ondas tecnológicas desde 1950 com o aparecimento daquilo que nós chamamos hoje as tecnologias digitais, até mais recentemente o desenvolvimento da terceira plataforma com a cloud, o mobile. E agora o que nós vemos é o desenvolvimento de uma série de novas tecnologias, mas que eu penso que aqui o grande denominador em comum é o AI. Ou seja, se nós pensarmos um pouco naquilo que tem sido o desenvolvimento dos drones, dos veículos autónomos, o próprio quantum computing, a biotecnologia, todas elas têm por trás o AI. O AI está a potenciar o desenvolvimento de todas essas tecnologias. E eu não sei se vocês já pararam alguma vez para pensar quais é que foram as maiores disrupções que nós tivemos nas nossas vidas, ou se calhar nos últimos 100, 150 anos. Já pararam para pensar? Disrupções tecnológicas e não tecnológicas? Sugestões? Ideias? Televisão? Eletricidade? Internet? Então acertou. Internet é uma delas. Uma das maiores disrupções que nós tivemos na humanidade. Ou seja, se olharmos aqui, utilizando um estudo da Gartner, que acho que é muito interessante, porque para além de prever aquilo que vão ser as principais disrupções nos próximos anos, ele expõe em comparação com as disrupções que nós tivemos nos últimos 100, 150 anos. E aqui o que nós vemos é uma análise daquilo que é o efeito multiplicador dessas disrupções. Não só a disrupção tecnológica ou económica, mas depois o impacto que tem na sociedade e nos vários setores da nossa economia. E basicamente aqui o que nós vemos é que tivemos, por um lado, a internet,
mas também tivemos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, de facto, mudou as fronteiras das nações e criou uma nova ordem mundial, e a internet fez desaparecer as fronteiras, criando aquilo que nós conhecemos hoje como a economia digital. E o que se prevê para os próximos anos, para os próximos 5 anos, é que exista uma série de disrupções que também vão alterar a nossa economia, a nossa sociedade e a forma como vivemos, e todas elas têm um denominador em comum. Aparecem aqui temas como a escassez da água, um aumento da procura de energia, o desenvolvimento de avatares da AI, de agentes protetores da AI. Portanto, nós vamos falar muito daqui do agente AKI, do AI, mas hoje já se prevê o desenvolvimento de avatares da AI que vão nos substituir a nós como indivíduos, mas substituir também as nossas organizações. E depois vamos ter outros AIs também a servirem de agentes para garantir que os nossos AIs atuam da forma mais correta possível. Depois há outros temas como o desenvolvimento ainda maior dos semicondutores, os veículos autônomos, nesse caso os drones, e uma série de outros, enfim, trago aqui só alguns exemplos, mas que de fato mostram que o AI é o denominador em comum de todas essas transformações. E é nesse contexto que eu queria partilhar convosco aquilo que são as oportunidades ao nível do PRR e do PT 2030. O PT 2030 e o PRR são hoje uma das ferramentas principais para aquilo que é o objetivo da Europa, para conseguir acompanhar aquilo que tem sido o desenvolvimento, principalmente dos Estados Unidos, mas não só, da China, ao nível da tecnologia. Se nós pensarmos um pouco naquilo que são hoje as 10 maiores empresas mundiais, todas elas são empresas tecnológicas, e se somarmos a valorização dessas empresas todas, representam já o valor do produto interno bruto da Europa. Ou seja, o valor dessas 10 empresas equivale ao produto interno bruto da Europa. Portanto, estamos a falar de uma disrupção massiva daquilo que hoje a tecnologia é capaz, e vimos já em termos de valorização, mas estamos a ver também em relação àquilo que é o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas que estão a criar novos mercados. Estão a criar, de facto, novos mercados, e esse é um grande desafio que a Europa tem. E, basicamente, o PRR, que surgiu no contexto da pandemia, mas que entendeu, desde logo, que o digital era uma peça fundamental para a transformação da Europa. E, portanto, o PRR tem aqui o tema da resiliência, logo com o tema da pandemia, apareceu com uma série de programas que ajudavam as empresas a se manterem ativas, mas depois com duas outras preocupações, a transição climática e a transição digital. Portanto, estes são os dois pilares, sendo que os dois estão interligados. Aquilo já foi falado há pouco sobre aquilo que é essa transição climática, que obviamente assenta muito naquilo que é a capacidade que a tecnologia tem em criar novos sistemas e novas fontes de energia. E o PT 2030, o Portugal 2030, complementa esse esforço com 4 grandes áreas: a inovação produtiva, a qualificação, a internacionalização e a sustentabilidade. Sendo que aqui não aparece a palavra transição digital de uma forma direta, mas todas as iniciativas de alguma forma têm o digital, e eu vou falar um pouco sobre elas. E, portanto, esses são os dois instrumentos. Há mais instrumentos europeus que permitem incentivos financeiros a fundo perdido e incentivos fiscais, mas vou partilhar aqueles que são os mais conhecidos e aqueles que são estão mais à mão, são mais fáceis para as empresas portuguesas utilizarem e poderem, então, investir em soluções tecnológicas com AI para se tornarem mais competitivas. Deixa-me só fazer rapidamente, então, aqui um enquadramento da Multissetor. Como eu dizia, a Multissetor é uma empresa que tem mais de 20 anos de experiência nessa área, na área da consultoria para incentivos financeiros e fiscais, e nós vamos desde aquilo que é a candidatura até a execução do projeto e apoiar até aquilo que é
o desenvolvimento de projetos de inovação e de ideia dentro das organizações, criando consórcios. Obviamente, aqui uma série de oportunidades das organizações trabalharem em conjunto. Estamos cada vez mais numa economia de ecossistema, onde faz sentido que as organizações trabalhem em conjunto e que possam criar valor, principalmente utilizando o digital em conjunto. Nós, só para deixar aqui essa nota, os incentivos que já captamos, mais de 400 milhões de euros, temos hoje mais de 300 clientes ativos, mais de 28 anos, a Incentia é um grande cliente nosso que temos muito orgulho de o ter, e basicamente temos aqui feito vários projetos, um emblemático que eu gostaria de deixar aqui, e é um exemplo de como é que um setor tão tradicional como a vinha e o vinho, portanto é uma das agendas do PRR que nós estamos a gerir, estamos agora a terminar a gestão da primeira fase e pedimos uma extensão para a segunda fase, porque o projeto, essa agenda teve um sucesso enorme, porque para além da inovação produtiva ao nível da agricultura e ao nível da produção, que também tem muita tecnologia, também há muitas soluções digitais para ajudar essas empresas não só a inovarem os seus processos, mas também conseguirem desenvolver novos canais de venda e se internacionalizarem de uma forma muito mais eficiente, muito mais eficaz. Portanto, estamos a falar de 85 milhões de euros investido, sendo que uma grande parte desse valor é investido em tecnologia e há muito AI nesses dois setores super tradicionais. Mas então, entrando aqui um pouco naquilo que são as oportunidades. E essa é a parte talvez mais relevante. Identificamos aqui algumas áreas. Claro que esse mercado é um mercado muito dinâmico, estão a sair sempre novas linhas, novos incentivos, mas eu deixo aqui alguns daqueles que nós consideramos que são mais relevantes e que estão hoje já disponíveis. E talvez aquele que se calhar tem criado maior notoriedade, mais interesse por parte do mercado foi esse incentivo que saiu, que é o AI nas PMEs, que é um incentivo único, eu diria. Temos aqui uma janela temporal mínima, porque a primeira fase termina no dia 31 de outubro. Nós estamos a submeter, dezenas de candidaturas nessa área, o que é bom, mostra que as PMEs estão interessadas no AI, mas aqui estamos a falar de um investimento mínimo de 5 mil euros. Não há investimento máximo, existe um limite daquilo que é um incentivo que cada organização pode receber. Cada organização pode receber até 300 mil euros de incentivo, sendo que estamos a falar de 75% a fundo perdido. Portanto, e aqui, independentemente da região das organizações, 75% de fundo perdido. E aqui estamos a falar de projetos que têm como base soluções da AI para aumento da produtividade e soluções da AI aplicadas ao negócio, quer seja para a transformação dos processos, quer seja para a transformação do negócio, e para além do próprio software e para além dos serviços, essa linha permite também financiar até 2 recursos, num prazo de 2 anos, até 80 mil euros, para além de uma série de outras componentes, mas basicamente estamos a falar de uma linha quase que única em termos de condições, 75% a fundo perdido, e focado no AI. E as notícias que eu tenho é que, de facto, o número de candidaturas é enorme, mas ainda vão a tempo. Há uma segunda fase, se não se esgotar o financiamento, estamos a falar de 100 milhões de euros, não é muito, mas eu acredito que vão haver novas linhas de financiamento da AI. Não sei se nessas condições, mas certamente a 50%, 60% de fundo perdido vão ser lançados certamente nos próximos meses e nos próximos anos. Isso não há dúvidas. Portanto, se a vossa organização não conseguir submeter uma candidatura até 31 de outubro, se prepararem a candidatura e estiverem preparados para assim que esses incentivos, novas linhas saiam, vão poder submeter. Porque, por exemplo, essa linha permite candidatar projetos que já começaram em 2025. Portanto, se vocês já iniciaram, as organizações que já iniciaram projetos da AI em 2025, podem incluir todos os investimentos e os custos desses projetos na candidatura. Portanto, não vale a pena, e isso foi algo que eu aprendi mesmo antes de entrar no mundo do setor, porque já conhecia de alguma forma um pouco como é que os fundos funcionam. Não vale a pena nós esperarmos pelos fundos para fazermos as transformações.
temos é que seguir o nosso caminho, temos que definir o nosso futuro, como dizia o Peter Drucker, e assim que tivermos conhecimento, e se tivermos, obviamente, apoio de empresas como a Multissetor ou outras nessa área, que vos estejam a apoiar, e assim que saírem os incentivos, vocês já têm, no fundo, o vosso trabalho, já têm o vosso caminho e já estão preparados para submeterem as candidaturas. Esse é, de fato, o incentivo mais relevante ao nível do AI, mas há outros. Eu deixo aqui um outro também no contexto do PRR. Candidaturas estão abertas até 14 de novembro, que é o Reindustrializar, que é apoio a projetos que promovam a diversificação de base industrial. E aqui também estamos a falar de muito investimento em tecnologia, mas aqui estamos, obviamente, a falar já de investimentos maiores para a indústria. Mas há outros que vão aparecer, principalmente no contexto do PT 2030. Estamos ainda a ver muitas coisas no contexto do PRR, o PT 2030 também está a começar, e vamos ver, eu acredito, ao nível do AI vão surgir várias candidaturas, portanto, preparem-se, façam o vosso caminho e assim que tiverem, assim que souberem, assim que forem aconselhados, podem submeter as candidaturas. Mas essa aqui é um outro que é o PME Exportações, que até 31 de dezembro são para projetos de internacionalização superiores a 200 mil euros, e vamos ver já também abrir em breve a fase 2, que é para projetos com menos de 200 mil euros, onde também há aqui uma série de componentes que são comparticipada com fundo perdido a 50%, 40%, 50%, dependendo da região da vossa organização. Isso significa que vocês podem pagar metade daquilo que é o investimento que vão fazer na internacionalização. No outro caso, vão pagar só 25% do custo ou do investimento que teriam que fazer em AI. Portanto, se já estava a pensar que o AI podia criar valor, nesse caso pode criar valor com 75% do custo do investimento, com menos 75% do custo do investimento que estavam a pensar. A internacionalização também tem algumas componentes ligadas à tecnologia e podem também aqui incluir projetos digitais e projetos de AI. Há um outro, que nós temos trabalhado muito e já não é novo, e vai abrir brevemente, já abriram no passado, e vai abrir brevemente o Qualificação e Digitalização dos Modelos de Negócio das PMEs. É a qualificação das PMEs que basicamente permite aqui, há vários componentes que podem ser considerados como investimento e custo, com uma taxa de apoio de 50%, e aqui estamos a falar de até 2 recursos humanos de 2.250 euros mensais, ou seja, o recurso até pode ganhar mais, mas o incentivo financia 50% até os 2.250, e esse projeto de qualificação aqui sim inclui tudo que tem a ver com tecnologia e transformação digital, com AI. Para além disso, tudo que tem a ver com a transformação da marca, criação de novos produtos, capacitação, certificações, transferência de conhecimento, ID. Há aqui também uma oportunidade enorme para as empresas portuguesas que queiram investir em tecnologia conseguirem ter 50% do seu custo e do seu investimento financiado pelo PT 2030. Deixo aqui mais alguns. Esse aqui, o ID empresarial. Aqui estamos a falar de projetos com maior dimensão. O investimento mínimo é 250 mil euros, obviamente ligado a tudo que tem a ver com o ID, e aqui, obviamente, tudo que tem a ver com se a vossa organização tiver, obviamente, uma área de ID focada, por exemplo, no AI ou em outras, também pode beneficiar. Estamos a falar de uma taxa de apoio de 80%, Lisboa é que é menos, é 40%, mas taxa de 80% em várias outras regiões do país. Deixo-vos aqui também essa nota, que esse aqui é já conhecido, não é? O CIFID, que é a possibilidade de vocês não ter, aqui não há um incentivo financeiro, mas há um incentivo fiscal, portanto vocês podem deduzir até 82,5% do investimento em ID, em termos práticos, é isso. Claro que há aqui uma série de detalhes, mas até 82% do investimento que vocês fizerem em ID podem depois deduzir no IRC e, portanto, recuperar esse valor. Portanto, estamos a falar aqui
de valores brutais de recuperação através do CIFID, que é uma das ferramentas que mais tem sido utilizada pelas organizações, principalmente as grandes organizações em Portugal, mas que pode ser aplicada a muitas pequenas e médias empresas portuguesas que hoje, se calhar, não conhecem e não utilizam. E essa era a minha segunda reflexão, ou seja, a primeira mensagem do Peter Drucker. A segunda reflexão é: o AI é ou não é, de fato, uma das maiores disrupções que estamos a ver, não só em termos de tecnologia, que em termos de tecnologia já sabemos que é, mas em termos de disrupção da nossa sociedade, da nossa economia. Deixo-vos pensar sobre isso. E a segunda reflexão é: se faz sentido a vossa organização utilizar ou não os incentivos fiscais e financeiros nesses projetos de transformação. Deixo-vos aqui essas duas reflexões e termino com a mesma mensagem que comecei. O Peter Drucker é um pouco mais analítico e eu aqui utilizo o Pablo Picasso, que é um pouco mais emocional, para terminar e dar aqui continuidade a essa sessão. De fato, a ação é fundamental para o vosso sucesso. Portanto, façam. Muito obrigado e parabéns à Essentia. Obrigado.